A sociedade deve se organizar de tal maneira a dar o mínimo possível de poder aos governantes, porque os governantes são seres humanos e os seres humanos são facilmente corrompidos pelo poder e, quando se corrompem, passam a escravizar ou parasitar a população, tornando-se tiranos. Retiram as liberdades individuais do povo. Para minimizar o risco de criarmos uma tirania, precisamos manter o regime democrático, que significa governantes eleitos pelo povo e sujeitos à Constituição, e buscar eleger pessoas virtuosas ou com força de caráter. Aliás, se força de caráter não for algo valorizado na sociedade, se não houver respeito a contratos, escritos ou não escritos, e se não houver respeito ao que foi combinado, teremos uma sociedade caótica, que é a condição perfeita para o estabelecimento de tiranias. Agora, só para entender aqui, o que é força de caráter ou virtude? Vou simplificar bastante. Força de caráter é cumprir contratos simétricos, justos, que estão em harmonia com o seguinte ensinamento: como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Lucas 6,31. Cumprir com contratos, escritos ou não, ou em outras palavras, cumprir com o combinado, mesmo quando isso for muito difícil, mesmo quando isso significar abrir mão de enormes prazeres ou benefícios particulares, ou mesmo que isso significar sofrimento. Ou seja, cumprir com a palavra mesmo quando for difícil. Isso é ter força de caráter nesse contexto. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos. Eu vou aceitar o resultado da eleição de um líder eleito, segundo as regras democráticas, claro, mesmo se eu não concordar com a sua visão de mundo. Eu vou aceitar o resultado da eleição. Não vou ficar o tempo todo tentando destituir esse líder apenas porque eu não concordo com a visão de mundo dele. Tem a democracia, mas eu quero que só ganhe o que eu quero. Se ganhar o que eu não concordo, eu vou fazer tudo para tirar ele de lá. Isso não é caráter, falta de caráter. Não é cumprir com o que está estabelecido. Trabalhar para destruir um líder inocente de crimes, que foi eleito conforme as regras, é falta de caráter, porque não estou cumprindo com o que foi combinado, né? Mesmo se eu estiver trabalhando duro pelo bem comum, não vou desviar dinheiro para benefício próprio. Então, no fundo, é isso, caráter. Você ter ali uma situação, uma condição de receber muitos benefícios e você abre mão disso para cumprir com um contrato justo, com alguma coisa que é justa, que é simétrica. Eu não vou prejudicar aqueles que têm uma visão de mundo diferente da minha. Aquele que tem força de caráter não vai enganar as pessoas, não vai ter agenda oculta. Essa coisa de os fins justificam os meios é típico de mau caráter. Agora, por que os governantes devem ter o mínimo possível de poder? Por exemplo, num caso extremo, o que acontece se dermos total poder político a uma única pessoa? Teremos, nesse caso, um rei ou uma rainha, certo? Se nós dermos o poder para uma só pessoa. O que a Bíblia fala sobre isso? Aqui em 1 Samuel 8. E o porás por capitões de 1000. O que os reis vão fazer, né? Criarão guerras, né? Aqui, ó. E os porá por capitões de 1000 e por capitões de 50 e para lavrarem a sua lavoura e ceifarem a sua ceifa e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E ele tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus criados. Ou seja, ele vai nos escravizar, nos parasitar. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. E então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis dar ouvidos à voz de Samuel e disseram: não, mas haverá um rei. Então ele já avisava desde de tempos muito antigos. Aqui é um trecho de São Tomás de Aquino, né? Na Suma Teológica, São Tomás fala: o governo real é o melhor regime para o povo, se não se corromper. Mas ele se corrompe, olha só. Mas por causa do grande poder de que o rei é dotado, o seu governo facilmente degenera em tirania, se não for perfeita a virtude. Lembra, a gente estava falando de virtude, de quem foi investido nesse poder. Então, é lógico que, mas eu não sou um rei. Mas tem muitos líderes hoje que não se chamam rei, mas têm poder cada vez mais centralizado nele mesmo, ou em muito poucas pessoas, né? Então, é aquele extremo. Nós podemos muito facilmente cair numa situação de ir
para uma situação quase de um rei. Veja o que Doutrina e Convênios diz sobre os homens, como os homens reagem quando têm autoridade. Em Doutrina e Convênios 121:39, aprendemos por tristes experiências que é da natureza e índole de quase todos os homens, tão logo suponham ter adquirido um pouco de autoridade, começam a exercer imediatamente domínio injusto. Imediatamente domínio injusto, ou seja, começam a ser tiranos. Temos também a famosa frase do historiador Barão Acton, muito famosa essa frase: o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente, de modo que os grandes homens são quase sempre maus. Então, o poder corrompe os homens. Tem até aquele filme, O Senhor dos Anéis, que é aquele precioso, que o poder é mais ou menos isso, a pessoa fica completamente cega. Quando um líder se corrompe, o que ele faz? Vamos ler de novo aqui São Tomás de Aquino na Suma Teológica. O que faz injusto um governo é o tratar-se nele do bem particular do governante, com menosprezo do bem comum da multidão. Então ele começa a pensar nele e na patota dele, só isso. Como minimizar o risco de cairmos numa tirania? Como minimizar esse risco? Minimizando seu poder e seu tempo de poder. Ele vai ficar lá por um curto tempo. Ele vai ter que respeitar uma constituição. Nós criamos então um sistema de pesos e contrapesos, que é o regime democrático, que é a separação dos poderes. Assim ele não fica com todo o poder para ele. Assim, há de se estabelecer de tal forma o governo do reino que, uma vez instituído o rei, se lhe subtraia a ocasião de tirania. Então, toda essa estrutura democrática é para tirar, subtrair ele, deixar difícil ele se transformar num tirano. Seja temperado de tal maneira o poder que não possa facilmente declinar para a tirania. São Tomás de Aquino já falava isso. Escolher líderes, outra coisa que nós podemos fazer, além de diminuir o poder do líder, nós temos que escolher líderes virtuosos ou de caráter, como a gente estava falando. É necessário que seja provido a rei por aqueles a quem tal função compete, um homem de condição tal que não seja provável inclinar-se para a tirania. Então nós temos que procurar pessoas que ao longo da vida demonstraram caráter. São pessoas que não cedem, que sabem enfrentar o difícil, as situações difíceis. O que acontece se o indivíduo não valorizar a força de caráter? Se nós não dermos bola para essa questão de caráter? Esse negócio de caráter é bobagem, discurso de ódio, sei lá o quê. Valorizem a força de caráter. Veja que a ideia de que virtude da cidade... olha só, essa ideia de que a virtude da cidade, ou seja, da polis, do grupo, nunca supera a virtude do indivíduo, dos indivíduos que compõem essa cidade, essa ideia é antiquíssima, é de Aristóteles. Olha só a frase, ó. Uma cidade é virtuosa pelo fato de os cidadãos que participam do seu governo serem eles próprios virtuosos. Ora, em nossa cidade, todos os cidadãos fazem parte do governo. O ponto a considerar é, pois, como um homem se torna virtuoso, porque, mesmo se fosse possível que o conjunto dos cidadãos fosse virtuoso sem o serem individualmente, é preferível que possuam a virtude individualmente, pois a virtude do corpo social inteiro resulta da virtude de cada cidadão. Ok? Então, isso aqui é Aristóteles. Vamos valorizar a força de caráter, vamos colocar como líderes pessoas que têm palavra, que cumprem o que foi combinado, que respeitem as regras, a Constituição, que respeitem a Constituição, que fazem para as pessoas o mesmo que eles querem que sejam feito para eles mesmos. Se eles estiverem lá no SUS, dependendo do SUS, eles vão querer que alguém retire o dinheiro do SUS, desvie, corrompa o dinheiro do SUS para causas particulares? Não, eles vão querer o dinheiro lá para ter remédio, para ter estrutura do SUS. Então, vamos valorizar o caráter, a virtude.